Estamos de volta com o nosso debate sobre o papel da imprensa na cidade de Itapira. Estamos agora, nesse momento, enfocando o assunto fonte. Eu entendo que temos dois tipos de informantes. Um é aquele eventual, que passa informação uma ou mais vezes, quando tem conhecimento de algum fato que ele julga importante, passar para frente. O outro é aquele que passa com certa regularidade. Como vocês caracterizam a personalidade do informante? Como vocês veem o informante quando eles passam a informação? Bom, eu acredito que nesse sentido há dois tipos de informantes, sim, é claro, é óbvio. Existe aquele que realmente visa o interesse, o bem-estar público, o interesse social, que passa uma informação digna de confiança. Existe aquele que passa uma informação com terceiras intenções, na expectativa que você leve aquilo ao jornal e que aquilo gere um outro tipo de repercussão. Isso cabe ao jornalista ou ao responsável pelo órgão saber balancear, saber pesar qual tipo de informação que chega até ele. Por isso a responsabilidade nossa nesse sentido. E uma delas pode ser falsa, inclusive, né? Há interesse próprio em relação a esse tipo de coisa. E a gente percebe o seguinte, viu? A gente que anda pelos bairros por aí, quando há alguma intriga de qualquer natureza, é comum o pessoal, olha, eu vou chamar o jornal, hein? Não é isso? Olha, eu vou chamar o jornal. Então, quando está acontecendo alguma coisa, algum sentido aí, não é nem na intenção de chamar para informar. Estão querendo fazer com que o jornal vire daqui a pouco, né, uma parte de recriminação, de cobrança, que é o papel, inclusive, mas você percebe que essa fonte, ela é aquela que nós discutimos há pouco, ela merece né? Não é isso, Fernando? O Fernando deve ter muito isso aí. Eu diria mais, Brida, eu diria que existe um outro público, que são aquelas pessoas que gostam de aparecer em jornal, que gostam de aparecer em rádio, que gostam de aparecer em revista. Então, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para lidar com essas pessoas. Por quê? Porque necessariamente eles não estão trazendo alguma informação para prejudicar esta ou aquela pessoa, ou mesmo para comprometer o veículo que a gente trabalha, ou que a gente de repente está atuando. Quer simplesmente fazer a média dela com o vizinho, com a esposa, com o esposo, com a família. Então eu me lembro, inclusive, quando eu ainda atuava na antiga cidade de Itapira, que nós criamos uma página exatamente para exorcizar esse tipo de pessoa. Então a gente colocava lá um bastidorzinho, arrumava um pretextinho e fazia o maior sucesso. Quer dizer, então a gente tem que saber contornar também esse tipo de coisa para não melindrar, para não causar desconforto com as pessoas. Porque de repente hoje ela está trazendo uma coisinha assim muito sem nexo, meio desinteressante para você, amanhã ela pode estar trazendo alguma coisa muito interessante. Então não é questão de você espantar ou atrair, é questão de saber levar esse tipo de relacionamento com os leitores, com os ouvintes, telespectadores, enfim, as pessoas que gostam de se aproximar dessas outras pessoas que atuam nos órgãos de imprensa. Mas se me permite, eu queria que eu jogar uma curiosidade para os amigos aqui. Eu acho que nós estamos falando em fonte, mas também pior do que isso é a falta da fonte, né? Porque vocês que estão aí mais do que a gente no dia a dia, o Fernando, se não me engano, numa outra gravação, comentou que há uma grande dificuldade, às vezes, você chegar numa escola estadual e pegar uma informação, né, Fernando? Aí já entra o dedo do Estado, né, Brida? Veja bem, ontem, por exemplo, eu tive a felicidade... A censura, né, no caso. A censura é um comportamento equivocado de quem devia cuidar disso. Ontem, por exemplo, eu tive a felicidade de ir numa escola da cidade, vou até citar, tá? Eu fui no Cândido Moura fazer uma entrevista, e a vice-diretora, o nome dela é Valéria, me recebeu de portas abertas, fiquei tão contente, porque fazia muito tempo que não tinha esse tratamento por uma autoridade da educação aqui em Itapira. Por quê? Porque elas são cerceadas, elas são recomendadas a prestar informação via assessoria de imprensa de alguém que está sentado no escritório lá em São Paulo. É o cúmulo. Liga no 0800. Então a gente tem que saber também valorizar essa questão. Eu acho que a sua colocação foi muito oportuna. Essa questão eu coloquei porque é o seguinte, existe aquela fonte constante que ela estabelece uma relação de confiança entre ele, que presta a informação, e a pessoa que vai passar essa informação, tá certo?
Então existe uma relação de confiança de tal forma que ele jamais vai passar uma informação de algo que não aconteceu, né? E existe aquela fonte eventual, aquela que aparece, aquela que vem e joga a informação que são pesos diferentes, né? Então é muito comum a gente receber informação que simplesmente não são colocadas. E outras entram, outras a gente pega, dá uma trabalhada e coloca no ar de uma forma não é melindrar. A partir do momento que existe uma questão política em jogo, né? E é assim que eu acho que nós devemos tratar. Se a questão é política, se é uma questão, lógico, não se trata de ofender as pessoas, faltar com respeito para as pessoas. Mas se houve alguma informação que tem envolvimento político, que tem alguma graça, que tem alguma procedência, assim, que se é uma coisa mais séria, que às vezes a pessoa passa uma informação achando que está passando... esses dias mesmo chegou uma informação para a gente sobre essa questão do... Chegou para nós primeiro a informação lá que o Ministério Público tinha aberto mão do terreno. Tá certo? Você vê que você pegou a notícia da gente, a tribuna não tinha... Chegou, a pessoa confiou para a gente essa informação. Essa informação, pelo que eu percebi, estava guardada 7 chaves lá na prefeitura, né? Eu tentei falar com o assessor da Câmara, com o Rodrigo, ele não tinha. Se ele tinha ou não sei, mas ele disse que não sabia de nada. Certo? Eu queria até rapidamente, o tempo está se esgotando, colocar 2 passagens que aconteceram comigo, para você ver como é que você corre o risco de dar um escorregão nesse tipo de coisa, quando você confia na fonte, achando que ela está dando uma informação para você, embora essa informação possa estar correta, daqui a pouco essa fonte ela vai se voltar contra você. De que forma? Pode se voltar. Logo no começo da administração do atual prefeito, em 2005, estava correndo aquele caso da petroquímica que se instala aqui na cidade. Eu conversei com um rapaz de Piracicaba, ex-prefeito de Piracicaba, Adilson Maluf, que era o representante do empresário que vinha se instalar, e ele literalmente chamou o Toninho Bellini de moleque por ter revogado a concessão que o Munhoz tinha deixado. E evidentemente que no jornal saiu que ele chamou o Toninho Bellini de moleque. Toninho Bellini, ofendido, ligou para ele para saber se de fato ele tinha se referido a ele através da minha pessoa naqueles termos, e ele sustentou. Não, de fato eu me referi. Agora, ele poderia perfeitamente não ter falado, não, eu não falei nada disso, o Fernando inventou. Eu ficaria numa situação muito desagradável. Mais recentemente, eu vou novamente falar o caso, mas não vou falar o milagre e não contar o santo. O empresário aqui da cidade, quando eu estava fazendo uma matéria, uma entrevista sobre a expansão da sua empresa, que estava indo de vento em popa, ele se queixou que a prefeitura não estava dando um atendimento razoável àquilo que ele imaginava que precisava para que a indústria dele se expandisse. E isso saiu no jornal. No dia seguinte que o jornal saiu na banca, eu fiquei sabendo que o prefeito Bellini ligou para ele, que estou cobrando satisfação dele, e imediatamente esse rapaz ligou no meu telefone, não conseguiu falar comigo, deixou uma mensagem me xingando em termos chulos. Quer dizer, então você está condicionado a ter esses contratempos. Então por isso que é difícil saber, confio na fonte, não confio na fonte. Você tem que se guiar pela sua personalidade, pela sua intuição, sabendo que você corre determinados riscos, como esse que eu relatei a vocês. Não, certo? Sem dúvida. Sem dúvida, eu concordo com você. Aí eu acho que tem essa questão da confiança na pessoa que está passando a informação, e tem também o seu poder de avaliação do que está sendo passado. Então, esse caso aí que foi do Ministério Público, imediatamente, porque veio a informação assim, quem tem essa informação é o Mino Nicolai. Eu liguei para o Mino e ele passou. E ele atendeu muito bem, passou todas as informações, ficamos conversando acho que uns 15, 20 minutos, quer dizer, foi uma entrevista por telefone, né? E tudo bem, mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, tem que haver uma relação de confiança com a fonte, mas também não pode ficar de lado a sua capacidade de avaliar o que essa informação passou. A não ser que a sua cabeça é contaminada, né? Não. Se for para beneficiar alguém, eu coloco. Se for para prejudicar alguém, eu não coloco.
aí fica complicado, né? Aí evidentemente fica difícil. Bom, estamos encerrando mais esse bloco, que acabou passando além do tempo. Daqui a pouco nós voltamos.